Dopamina, a sua dose diária de informação do esporte. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo, com dinamismo, opinião e aquela energia que só quem vive o esporte de verdade consegue transmitir. Apresentado por JV Godoly. O Dopamina tem o oferecimento de Dr. Shape, a maior e melhor franquia do Brasil, especializada em suplementos alimentares, produtos naturais, artigos esportivos e roupas fitness. Realce Pro, o primeiro protetor de raquetes de pádel e beach tênis termorretrátil do Brasil e agora do mundo. Conserta Bike São Borja, a maior franquia de bike shop da América Latina. Venda de bicicletas, peças e acessórios, manutenções técnicas e revisões. Esfingue Troféus, venda de troféus personalizados, diretamente de Gravataí para Itaqui. Troféus fabricados em MDF, vidro e acrílico. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Pitangueira. Vamos, time! Chegando para mais um Dopamina, a tua dose diária de informação no esporte, a minha, a tua, nossa dose diária de informação no esporte. Chegando para um programa muito especial, mais um programa especial de todos que a gente já vem fazendo aqui no Dopamina, episódio 77. Então você que está nos escutando, a gente já convida já para ficar conosco ao longo da programação que está sempre muito especial. Aqui quem fala é João Vitor Godoly, conhecido carinhosamente como JV Godoly, e comigo aqui no estúdio a minha parceira de vida, Kellen Carlosso. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, time Dopamina. Estamos aqui no episódio especial, sim, pois está sendo um episódio gravado. Então, caso vocês venham aí interagir conosco, saibam que a gente vai olhar depois, né? Que fica salvo aqui no YouTube. Mas nem por isso, né? Por não estarmos aqui, estamos aqui ao mesmo tempo. Não estamos, mas estamos. Que estranho, né? Não estamos, mas estamos. Nosso episódio número 77, no dia 23 de setembro. E nesse dia 23 de setembro, João Vitor, comemora-se o Dia Nacional do Esporte e do Dia Olímpico no Brasil. Caramba. Datas instituídas para reconhecer a importância da prática esportiva, difundir os valores do olimpismo e inspirar futuras gerações de atletas, segundo aí o governo brasileiro. O Dia Nacional do Esporte foi instituído por lei e reconhece essa prática esportiva como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e a formação de cidadãos. Já o Dia Olímpico, criado pelo Comitê Olímpico Internacional, tem como objetivo promover os valores do olimpismo como a excelência, a amizade e o respeito em todo o mundo. Ambas as datas visam celebrar as conquistas esportivas, além de incentivar a participação na atividade física e inspirar novos talentos no esporte. Que tal? Que bacana, que bacana. Sempre importante lembrar também que a gente está mandando um abraço especial às pessoas que nos ouvem aí, né? Seja indo para o trabalho, seja no trabalho, seja levando seu filho na escola, sintonizado na 94.1, nos dando carona, né? Que é os caminhoneiros nos dando carona aí pela estrada, que a gente sabe que estão sempre nos escutando aqui na 94.1. Então, um abraço muito especial. Kellen Carlosso, fala um pouquinho também sobre os meios digitais que a Rádio Pitangueira se encontra. Exatamente, temos aí o nosso canal do YouTube e o canal Pitch Play, que é o canal oficial aqui da rádio no YouTube. Também tem o site, né, para quem é de longe, quer nos escutar, escuta pelo site www.radiopitangueira.com.br. Tanto a frequência FM quanto a AM 1170 consegue escutar pelo site, ou baixe os aplicativos da rádio, tanto FM quanto AM, tem disponível na sua loja de aplicativos do seu celular, tanto para Android quanto para iOS. Então, bora que bora, nosso time de patrocinadores. Nunca se esquecendo de se inscrever no nosso canal, que nem a Kellen falou, a gente sempre tá falando aqui que é importante vocês entrarem no canal lá da Pitch Play, né, da Rádio Pitangueira, e se não achar por Pitch Play, é só digitar na lupinha no canto do vídeo ali, no canto do YouTube, e digitar Pitch Play ou Dopamina Piloto, que o YouTube tá entendendo que já estão encontrando a gente por esse nome aí, esse Dopamina Piloto, e fica mais fácil também de encontrar todos os nossos 77 episódios, inclusive esse que a gente tá gravando aqui agora e falando com vocês também. Gostei do O que tu achou? Gravando. Então, vamos convocar, vamos sempre, né, a gente tem a satisfação, a alegria enorme de convocar e de falar aqui para vocês os nossos apoiadores do Dopamina, pessoas, empresas, né, que tem pessoas por trás
que acreditam e incentivam o esporte através aqui do Dopamina. Kellen Carlosso, vamos convocar nossos patrocinadores Masters? Começando então pela Dr. Shape, né, em especial a Cíntia, que já está presente aqui conosco. Para quem está nos assistindo, a Cíntia já está aqui no estúdio. E hoje vamos falar sobre como que os alimentos atuam no nosso organismo, em especial, né, que eles não são só calorias. Então, se vocês querem saber o que mais os alimentos fazem no nosso organismo, muito além de nos dar quilos e calorias, fiquem aqui conosco hoje. Então, muito obrigada, Dr. Shape, por acreditar no Dopamina, no nosso projeto. A Dr. Shape, que é a maior franquia de suplementos do Brasil, e está em Itaqui sob a responsabilidade da nutricionista Cíntia Moser. Na Dr. Shape você encontra suplementos alimentares, produtos e também artigos esportivos. Nosso outro patrocinador master também é o West Produções, né, que trabalha aí com fotografias profissionais, vídeo que conta histórias e imagens aéreas incríveis, produzidas sensacionais aí com o drone, né, que dão uma nova perspectiva aí para o teu evento e para o teu negócio. A West Produções sempre capturando momentos, né, contando histórias através das fotos e dos vídeos. Quer dar uma conferida? Vai lá no Instagram da West, @West_Productions, e conheça o trabalho do nosso parceiraço da West Produções, Leonardo. Obrigado, West Produções. Swing Troféus e Medalhas, com entrega para todo o Brasil e frete acessível de acordo com a sua região. Então, se você é organizador de eventos esportivos, entre em contato com a Swing Troféus e Medalhas, que eles têm um portfólio completo das mais diversas modalidades de troféus para as diversas modalidades esportivas. Então, entre em contato pelo Instagram, @Swing Troféus, veja todo o portfólio de produtos e também faça o seu pedido. Conosco também nosso parceiraço, o escritório Paines, né, que oferece serviços aí como de contabilidade, seja rural, comercial, né, contratos rurais também e urbanos. Entre em contato aí pelo fone do nosso parceiro e amigo Elzio, que é 55999781139. Escritório Paines, parceiraço aqui do Dopamina. Outro parceiraço também é a Concerta Bike, a Bike Shop dos Campeões, que fica na Rua General Marques, 728, Sala 8, no centro de São Borja. Siga no Instagram, @Concerta Bike São Borja, e participe do sorteio que ainda está acontecendo. O sorteio do Dia das Crianças, que vai aí sortear uma bike lindíssima. Então siga o Instagram, @Concerta Bike São Borja, e participe desse sorteio. DFL Cargo, empresa parceiraça do esporte que atua no setor logístico com distribuições de cargas nacionais e internacionais. Dá uma conferida no site da dflcargo.com.br para mais informações. Pumas Futsal, escolinha de futsal do professor Adriel Castilhos, nosso parceiro aqui do Dopamina, informa que tem vagas abertas para todas as categorias da escolinha, do Sub-5 ao Sub-15. Entre em contato com o professor Adriel pelo 55999301909 e inclua aí seu filho, sua filha, a sua criança, enfim, né? Inclua aí nas aulinhas de futsal do Pumas, escolinha de futsal. Conosco também JVK Esportes, loja em anexo ao João Pádio, que é representante multimarcas esportivas, né? Como, por exemplo, OG Sport e Beach Tênis, né? E também a Dr. Shape é um ponto de venda da Dr. Shape, né? Concerta Bike também se faz presente lá na JVK Esportes, e a Realce Pro, né? Protetores de raquete. Com a JVK Esportes a vida é movimento. Né, Kellen Carlosso? Sorri Fácil Itaqui. Se você está procurando um sorriso mais alinhado, a ortodontia da Sorri Fácil é a solução perfeita. A nossa equipe é liderada pela responsável técnica Daniele Borges, do CRO 30392, que está sempre pronta para atender você com carinho e profissionalismo. Visite a Sorri Fácil na rua 15 de novembro, 1316, ou entre em contato pelo WhatsApp 55991414850. Não perca mais tempo e venha sorrir conosco.
E já estamos, que nem a Kellen falou, com a nossa convidada de hoje, muito especial, nossa parceiraça Cíntia Moser, da Dr. Shape, que nós vamos bater um papo muito bacana hoje aqui com vocês, aqui no episódio 77. Seja muito bem-vinda, Cíntia, para mais um episódio especial. Obrigado pela tua presença em mais um episódio. Eu que agradeço mais uma vez, né? É um prazer estar aqui hoje falando um pouco mais sobre a nutrição. Vamos contribuir aí com a saúde de toda a população itaquiense. Coisa boa, coisa boa. Vamos falar então sobre os alimentos que vão muito além das calorias. A importância de cada grupo para o nosso organismo, suas funções, que a função dos alimentos, vou aqui contar para vocês que a função vai além de aumentar os números da balança, né, Cíntia? Por onde a gente pode começar em toda essa diversidade de alimentos que a gente tem disponíveis aí no mercado, né, para ir comprar. Mas antes da Cíntia falar para nós e dessas dicas aí, Kellen Carlosso, eu quero saber como que anda a tua alimentação, se tu puder compartilhar com os ouvintes aí que estão nos escutando, nossos inscritos no canal, como anda a tua alimentação, bem sincera aqui para nós. Bom, a minha alimentação, ela não anda, né? Eu tô ingerindo. Então, como tu tá a tua alimentação ingerindo aí? O que tu tá ingerindo no dia a dia aí? Olha, frutas, tá? O arroz e feijão não pode faltar. Pode, né? E se eu não como feijão, ainda fico com fome o resto da tarde, correndo o risco de comer bobagem ainda. Mas pode melhorar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa assim, ó, que eu tenho memória afetiva de muita comida saudável. Porque eu tive essa oportunidade, essa possibilidade, né, de ter horta em casa. Então, eu tenho muita memória afetiva boa com alface, com cenoura, com beterraba e tal. Então, eu consigo comer mais verduras. Mas muitas vezes eu me limito só a isso. Então, eu acredito que a minha alimentação eu poderia diversificar mais, assim, ter uns pratos mais diferentes, fugindo um pouco do que eu já faço a vida inteira, né? Porque eu sei que os nutrientes, eles estão em diferentes alimentos, mas a minha alimentação poderia estar melhor. Eu tenho essa visão. Como carboidrato, arroz, feijão, carne e salada, mas poderia melhorar. Show de bola. Eu também, Cíntia, compartilhando com os ouvintes e contigo e com a Kellen aqui também. A Kellen sabe muito bem. Eu também, né, me alimento bem, graças a Deus. Até eu acredito que eu me alimente bem, né? O arrozinho, o feijão não pode faltar, aquela carninha ali. O meio-dia, vou ser bem sincero, o meio-dia eu reforço mesmo, né? É 2 servidas ali pra aguentar até a tarde ali. 4 horas, 5 horas já dá fome de novo. Aquele cafezinho ou aquele whey, né, pra dar pra dar o up ali até o final do dia. E à noite ali também, né? Se não é final de semana a gente come um lanche tranquilamente uma vez na semana, mas uma coisinha leve ali, umas frutas. Até esse dia eu tava conversando com a Kellen que às vezes nem sempre é fruta por causa do açúcar, né? É tão bom comer à tarde, não é tão... Comparado ao lanche é bem, né? Toda a vida é melhor, né? Mas uma coisa leve pra gente dormir tranquilo, né? O corpo não trabalhar tanto ali e tá bem pro outro dia. Então eu acredito que minha alimentação também pode realmente melhorar, mas eu tô feliz também com o que eu tô escolhendo no dia a dia, sabe? Então, bem-vindos ao clube. Se eu for falar da minha alimentação, eu vou resumir a fala de vocês. Faço muita coisa legal, muita coisa boa na prática, mas também poderia melhorar. Sim. Todos nós poderíamos, porque não somos máquinas, não é porque eu tenho conhecimento que eu faço tudo perfeito, certinho. Sim. Envolve muita coisa o comer, né, Kellen? Sim, inclusive, vou abrir aqui uma particularidade, né, sem autorização dele, do João Vitor. Opa! Que ele não comia, tu foi comer salada depois que a gente começou a namorar. Há 12 anos atrás, em 14. Ele não tinha esse acesso o hábito às verduras e frutas. Então, para ele comer, e muita coisa ainda ele não come porque ou comeu uma vez e não gostou. Mas eu tive isso porque a gente sempre teve horta em casa, sempre cuidou e tal. E o João Vitor não tinha, então a comida dele não podia faltar arroz, feijão e carne, mas a salada para comer era uma dificuldade. Hoje já não. Hoje já tem mais facilidade. Não gosto. Nunca provou, mas não gosta. Conhecemos muitos, né? E só para os nossos ouvintes Dopamina entenderem o porquê desse episódio, é para que a gente possa contribuir com vocês também na parte nutricional, que é o conhecimento da Cíntia também, né? Muitas vezes a gente só fala do suplemento, que tu também tem formação na área, né? Ciência e tecnologia dos alimentos, e toda essa questão que envolve a suplementação.
Mas antes da suplementação, tem o eu chegar até a suplementação, né? Que pode ser por vários caminhos, por eu já estar buscando saúde, né? Vou lá, faço academia, pratico exercício, vou buscar esse plus na suplementação. Mas antes disso, tem esse caminho da alimentação. E por onde começar, assim, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e querem ter uma noção assim, mais ampla do que são os alimentos e por que eles não nos trazem só as calorias. Isso aí, então uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu suplemento que eu não vou cuidar da qualidade da minha alimentação e não é porque eu tenho qualidade na alimentação que talvez eu não vá precisar de uma suplementação. Então, vamos começar hoje com um conteúdo bem básico, vamos dizer assim, o alicerce da nutrição mesmo. Inclusive, gente, esse conteúdo de hoje foi um tema de casa do meu filho de 7 anos, vocês acreditam? Imagina. A nutrição chegou no conteúdo escolar, fiquei muito feliz quando vi aquele conteúdo. E quanto mais cedo, melhor também, né? Quanto mais cedo, melhor, porque eles entendem, eles aplicam, eles não querem fazer errado, eles têm o conhecimento e eles querem aplicar. Então, hoje, pessoal, vamos conversar sobre os grupos de alimentos. Se a gente pegar todos os alimentos do mundo, vou me arriscar a dizer assim, a gente consegue dividir eles em 3 classes. E essas 3 classes vão ter papéis muito distintos e importantes no nosso corpo. A gente pode começar falando pelos alimentos que constroem o nosso corpo. Então, toda vez que a gente come proteína, seja de fonte animal ou vegetal, proteína de carne, de ovo, de leite, das leguminosas como o feijão, a lentilha. Tem muitas folhas também que tem uma boa quantidade de proteína. Proteína é o que vai construir todo o nosso organismo. A gente fala muito de proteína para músculo, né? Sim. Mas tudo na gente é construído através da proteína. Pele, cabelo, unha, músculo, nossas células imunes, tudo em nós é construído por proteína. Então, esse grupo de alimentos que a gente chama de proteína serve para construir. Eu brinco muito, são os tijolinhos que nos constroem e a gente está em pleno processo de construção e renovação. Construção e renovação. Então, esse grupo... a gente pode dizer assim, ó, eles vão contribuir com energia? Vão, mas eles vão contribuir com estruturas para a gente formar o nosso organismo. E a gente está sempre se degradando e precisando reconstruir. Se degradando e precisando reconstruir. Então, gente, as proteínas, carne, ovo, leite, as leguminosas, tanto vegetal quanto de origem animal. Outro grupo são o grupo, né, que nos dá energia. E aí a gente entra no pão, na massa, no arroz, na batata. Esse grupo, ele prevalece a fonte de carboidrato, de energia para o nosso corpo. Acho que é o grupo que o pessoal tem medo de comer, né? Pensando que... Ao mesmo tempo que tem medo, é o que mais precisa, né? E tem medo, é o que mais precisa, mesmo com medo é o que mais consomem, até no exagero mesmo. E o que a gente também pode falar desse grupo que nos dá energia? Não é para ingerir ele com medo, é para ingerir ele com conhecimento, assim como não é para eliminar ele da dieta. Isso é um grande equívoco. Tá? E a maioria das pessoas, quando a gente fala em dieta, a primeira coisa que pensa é restringir, né? Eu cortei o carbo, fiz bem, ainda me perguntam, fiz bem. Eu que me dizem assim, a nutricionista mandou eu tirar tal coisa. Eu falo, mas você já começou me dizendo que tem que tirar, eu já nem volto mais. Já nem volto mais. Não quero mais papo. Então, esse grupo, né, do arroz, da massa, do pão, o carboidrato, ele vai virar energia para o nosso organismo. E aí que entra o papel do nutricionista. A quantidade, o requerimento de energia para Kellen é um, para o João Vitor é outro, para mim é outro. Então, mas a gente tendo esse conhecimento maior, a gente entende que se eu sou uma pessoa mais sedentária, eu não pratico atividade física, a minha rotina não requer
que eu me dedique tanto física e mentalmente, que o cérebro também gasta carboidrato, tá? Também precisa de glicose. A gente não vai precisar consumir um volume tão grande de carboidrato, porque a gente não tem esse gasto tão grande, por isso que é individualizado, ok? E outro grupo é o grupo que a gente chama de reguladores, como o próprio nome diz, regula o nosso organismo, que são a fruta, a verdura, né? Algumas fontes ali, os legumes. Esse grupo, ele vem com carboidrato, mas vem com carboidrato que a gente chama de fibra. E a fibra, ela não é absorvida tão facilmente, ela não vai virar aquela energia, mas ela vai regular o nosso intestino, vai dar mais saciedade. Então, a importância da gente conhecer os grupos de alimentos é justamente para a gente poder se alimentar sem medo, conseguir ter uma nutrição tranquila, porque me assusta aquela pessoa que diz que tem medo de comer, que não sabe o que vai comer hoje, de tarde, hoje de noite. A gente precisa ter esse conhecimento. Então, reguladores, frutas, verduras, legumes, vem a fibra que regula o intestino, vem também ali vitaminas, minerais, antioxidantes, todo esse grupo de moléculas que vão regular tanto as enzimas do nosso corpo, a produção hormonal do nosso corpo. Vocês viram que aquela papinho chato de Nutri? Ai, come fruta e verdura. Porque tem uma importância, tem um papel fisiológico muito importante. Vai regular tudo. Imagina teu corpo todo desregulado. Então, esses alimentos servem para regular. Então, a gente falou aqui de 3 grupos de alimento. O grupo, né, que constrói proteínas animal e vegetal, o grupo que dá energia, que são os carboidratos ali, pão, massa, arroz, vai então ser uma fonte mais rápida de energia, e a gente também está falando dos que regulam o nosso corpo, frutas, verduras e vegetais. Então, se a gente pegar todos os alimentos do mundo, eles cabem dentro dessa classificação. E vão ter papéis fisiológicos muito importantes. E quando a gente fala em equilíbrio da alimentação, a gente está falando em não eliminar grupo algum, e sim ver qual é a necessidade, qual é o requerimento para cada indivíduo, né? O João Vitor, que faz bastante atividade física, ele tem um requerimento de proteína, que é o que constrói, muito maior do que eu, Cíntia. Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Exato. E tu falou algo bem interessante de assim, ó, já imaginou o teu corpo não funcionando normalmente. Só que a gente, entre aspas, normalizou a questão de sempre tomar um remedinho para ir no banheiro, sempre tomar um remedinho para dor de cabeça, sempre tomar um remedinho para isso, para aquilo. Porque a gente quer algum efeito mais rápido, sim. E a medicação, ela realmente nos dá, né? Mas, no longo prazo, a medicação sempre vai dar um efeito colateral, né? E eu sei que aqui eu posso estar comprando briga com algumas pessoas, mas não tem nenhum problema, porque isso não é nenhuma mentira, né? Mas a gente normalizou o que não é normal, e o que é normal a gente está fazendo o caminho contrário para se adaptar ao que deveria ser normal para o nosso organismo, né? Comer bem, tomar água, praticar exercício. A forma como a gente construiu a nossa rotina, a nossa vida, fez com que a gente fosse por esse caminho, e hoje talvez algumas pessoas estão no momento de fazer o caminho contrário. Só que se um organismo que já vem ali com muito saturado, entre aspas, de medicação, às vezes não vai ser o pobre do mamão que vai conseguir fazer com que o intestino funcione. Se aquele metabolismo já vem ali tomando medicação há muito tempo. Então, eu sempre falo aqui, sempre trago para a nossa vida a questão da qualidade de vida como algo preventivo, né? Que começa nos detalhes, começa no café da manhã, no conhecimento, na alimentação, no básico, no simples, para realmente não recorrer à medicação. Lá em casa, a medicação, os medicamentos até vencem porque a gente não toma. Graças a Deus. Né? Quando compra, toma porque realmente a gente busca o preventivo, que é o normal, né? É o normal comer bem, tomar água, dormir bem, praticar, ter energia, isso é normal, né? Só que a gente muitas vezes
E fica aqui o desafio para os nossos telespectadores Dopamina, é refletir sobre a sua rotina e sobre o quanto a sua alimentação está dando de aporte para te conseguir dar conta da rotina que tu tem. Né? Então, se puder falar um pouquinho para nós, como que a Cíntia pensa, por exemplo, num plano alimentar para a Kelly e para o João Vitor, dentro da rotina deles, para conseguir seguir uma dieta, uma alimentação saudável, ter energia e não passar o dia com fome, como a maioria das pessoas diz assim, né? Ai, a Nutri me fez isso, me fez aquilo, agora eu só passo com fome. Não precisa passar fome, né? Condena a Nutri ali, né? Isso aí, e eu acho que essa questão do passo fome, fui na Nutri, passo fome, às vezes vem até falta um diálogo em algumas questões. Todo mundo chega pro atendimento nutricional querendo emagrecer. E querendo esse emagrecer para amanhã. Sim. E para amanhã vai ter que passar fome. São poucas as pessoas que vão em busca de qualidade de vida, que o emagrecimento vai ser um bônus ali na melhora da alimentação, né? Das regras que podem ser seguidas para a longo prazo se ganhar saúde, energia, disposição. E por que não uma perda de gordura junto com isso? Então, sem condenar as Nutris e nem me condenar, a maioria das pessoas quer esse resultado para amanhã. Sim. E aí, por isso essa nutrição restritiva, essa nutrição mais doída, vamos dizer assim. Mas não precisa ser desse jeito. Ninguém ganhou peso, ninguém ficou diabético, hipertenso do dia para a noite. E esse Sim. processo a gente vai ter que cuidar também passo a passo. Mas a pergunta foi, como que eu penso um plano alimentar? Eu começo invadindo a vida das pessoas, Kelly. Em que sentido? Começo mesmo ali, tentando entender o máximo possível quem é essa pessoa, qual é a rotina dessa pessoa. Já vou começar assim, Kelly, em que horas tu acorda? Kelly, em que horas tu começa a trabalhar? No teu trabalho, Kellen, tu pode levar o que comer? Tem uma geladeira lá? Não tem? Não pode. Enquanto é horário de trabalho, não pode se alimentar. Que horas tu retorna? Tu almoça em casa, Kellen? Tu almoça num restaurante? E assim eu vou indo. Uhum. Por isso que eu brinco que eu começo invadindo a privacidade da pessoa. Sim. Porque até explico já de chegada. E lá no final do dia eu pergunto, tá, Kellen, que horas tu vai dormir? Então é bem invasivo mesmo, se a pessoa não entende a proposta, porque a partir dessa rotina e do entendimento do que é possível essa pessoa agregar no seu dia a dia, aí eu vou começar a trabalhar esses grupos alimentares. A Kellen tem um maior requerimento no turno da tarde, porém ela não pode levar nada para ingerir. E ali eu vou começar a fazer a distribuição, né, ao longo do dia, a partir da rotina da Kellen e pensar o que ela pode fazer. Então, quando a gente falou nesses grupos alimentares, a gente vai usar de todos, ou pelo menos tentar usar a maioria deles, em cada turno do nosso dia, no nosso café da manhã. Vai ter que ter quem constrói, vai ter que ter quem regula e vai ter que ter quem nos dá energia. Uhum. Quando chegar lá o nosso almoço, a mesma coisa, nosso lanche da tarde, a nossa noite, o que vai mudar é a proporção de cada um ao longo do dia. E isso vai depender muito da rotina da pessoa que está sendo atendida no atendimento nutricional. Daqui a pouco, João Vitor diz lá, eu sou um trabalhador do turno da noite, eu durmo tal horário do Sim. dia. Isso vai mudar, né? Por isso que a nutrição ela é muito individualizada. E falando um pouco de tudo, né, da questão dos alimentos, se a gente puder entrar um pouco também na questão, a gente tá falando dos alimentos naturais, né? Daqueles assim produzidos pela natureza, que tu vai lá no mercado e compra, tá? No mercado sim, mas a gente sabe que foi produzido pela natureza, não o industrializado 100%. O industrializado a gente sabe que não faz bem, mas a gente também gosta, né? Então é o que a gente sempre fala, eu e o João Vitor, vamos comer
um salgadinho hoje, mas vamos comer só hoje. Vamos ficar agora um mês sem comer. Vamos comer um lanche esse final de semana, o outro só na outra semana. Estamos se policiando, né? A gente fica equivalendo. E é muito engraçado até de perceber como as pessoas se assustam quando a gente não toma refrigerante nem bebe. As pessoas falam assim, como assim você não toma refrigerante nem bebe? Vivem do quê? De água? Mas se tu puder trazer um pouco desse conhecimento dos industrializados para os nossos ouvintes também, telespectadores, eu tenho toda uma dieta, uma rotina, né, que nem a gente falou, a gente até come, mas é lá de vez em quando e queima muito. Agora, se eu tenho uma rotina de só comer, trabalhar sentado, não me movimentar e comer industrializado, quanto isso vai refletir no organismo, né? Sabe que uma colega nutricionista um dia me chamou e me perguntou, Cíntia, tu não gosta do novo guia alimentar? E eu disse, não gosto. Ela notou pelas minhas postagens. Não gosto em que sentido? Lembra aquela pirâmide antiga que colocava lá o que a gente mais come embaixo, no meio que a gente deveria ser o equilíbrio e bem no topo pequenininho que a gente deveria deixar lá para de vez em quando? Ela foi trocada, né, por esse conceito de alimento industrializado. E hoje tudo passa pela indústria. Sim. Quase nada que a gente ingere não passa pela indústria. E eu, como cientista de alimentos, eu digo o industrializado, ele não é ruim. Ficou como se a industrialização dos alimentos fosse algo ruim. Vamos falar que a gente está na Rádio Pitangueira. O arroz é industrializado, está num pacote, passou pela indústria e ele não é ruim. Sim. E aí o novo guia, ele traz assim um jeito de apresentar que generalizou como o alimento que passou pela indústria é ruim. Mas a indústria é o que conserva, o que deixa microbiologicamente seguro, é o que garante que todos nós vamos ter alimentos. Então, Kellen, foi muito boa essa pergunta. Em que sentido? Eu falei aqui dos construtores, dos reguladores e dos energéticos. Quando a gente fala em não consumir alimento industrializado, a gente está falando da criação de um novo grupo que não existia. É nesse sentido. A gente pode dizer assim, que existem alimentos super energéticos. O que é isso? No mesmo alimento foi agregado muito açúcar e muito gordura. Aí a gente fala em refrigerante, sódio e açúcar. A gente fala em sorvete, gordura saturada, gordura trans e açúcar. Então, quando esse guia, ele acho que foi infeliz ali o termo industrializado, porque eu não vejo a gente se alimentar sem a indústria de alimentos hoje, não tem como, né? Mas é muito mais nessa criação. Eu vou dar exemplo de alimentos aqui que eu acho péssimos. Posso, né? Adoro, pode falar. Inclusive, já vou refletir se algum eu consumi. Então, essas batatas que vem pronta... Aquelas redondinha, assim. Mesmo sendo não, aquelas prontas. não a do pacote pré que tu põe na airfryer. Aquelas que vem tipo salgadinho, que vem num tubinho comprido. Eu sei, aquela que começa com P e termina com grills. Isso, essa mesmo. Bem direitinho a pronúncia. Gente, muita gordura saturada. Aquilo ali não agrega em nada. Bom, né? E muito sal. E de sabor é bom, né? Vamos falar a verdade. Isso que eu ia falar, né? Fora os conservantes, né? Que aí é para outro assunto, que o quanto isso tem impactado, principalmente as nossas crianças. Isso aí. Então, essas batatas, falou em criança, o waffle, aquela merendinha, aquilo também, gente, é gordura e açúcar, não tem cabimento aquilo ali. Então, quando se fala em evitar os industrializados, a gente está falando em evitar esse grupo exagerado em açúcar, gordura e sódio. A gente não está falando lá do arroz que está industrializado, feijão que está industrializado, o nosso leite que está na caixinha, que também é um mito, que ele não é de boa qualidade, isso é um mito, tá, gente? Sim. Então, essa industrialização, ela garante alimentos para todos, né? Dá o acesso à segurança alimentar. Mas, sim, acabou se criando grupos que se chama super energéticos, né?
que é essa batatinha, é o refrigerante, é o waffle, o que mais que a gente botou aí? O sorvete. As bolachinhas doces. As bolachinhas recheadas. Hoje a legislação, ela já obriga a colocar ali, né? Alto em açúcar, Sim, alto em gordura Só tal. tá super ciente ali, né? Isso tá aí. Então, só para salientar até o pessoal que quando a gente fala em industrializado, quando o guia fala, ele quer banir esses alimentos. E acaba, assim, que hoje o pessoal tomou um medo até da indústria de alimentos como um todo, e não é nesse sentido, né? Exatamente. E falando nessa questão das crianças, né, eu trago muito a questão da praticidade, né? Hoje em dia a família tem uma rotina de trabalho, mãe e pai trabalham, a criança às vezes passa o dia na escola, ou de manhã vai na escola, de tarde vai num projeto na escolinha, sei lá, né, futebol, balé. Tem que ser prático, tem que ser prático, né? Mas prático hoje e amanhã ou depois, o quanto isso vai impactar na vida da criança, na vida da família, que amanhã ou depois tem que estar gerenciando uma comorbidade, muitas vezes, né? Numa criança, num adolescente, que poderia ter sido observado lá atrás, né? Nessas simples escolhas que a gente faz no dia a dia, mas que a gente sabe que envolvem todo um contexto prático, de praticidade, emocional, tanto dos pais quanto da criança, hábitos alimentares, rotinas. Então, realmente é algo para parar, sim, pegar o esposo, a esposa, o filho da mão e sentarem juntos ali. Se nunca sentaram na mesa do almoço, vamos sentar agora, vamos se espiar, vamos realmente rever as nossas escolhas, porque quanto mais a gente viver, que a gente possa viver bem, né? E quer dizer que eu nunca vou ter problema? Não, mas que a gente possa, com as nossas escolhas, ir mitigando essas consequências ruins, né? E quando a Kellen fala nessa questão de ficar atento com as crianças também, por ser mais prático, de dar um refri, de dar um salgadinho, a gente vê muito no círculo que a gente convive, assim, Cíntia, das crianças com 3, 4 aninhos, tomando refri, comendo salgadinho realmente, tá com fome, vai lá, pega o salgadinho. Mas também a gente vê outro lado também, que as mães vão preparar, os pais vão preparados com as frutas picadas ali. Os pratinhos feitos, sabe? E aí a gente pensa assim, beleza, que nem ele falou, é prático sim, mas a que ponto? Para onde vai levar? Qual o caminho? E inclusive eu tô falando também de gente grande aqui, de amigos próximos também, que me dói no coração quando me fala assim, faz tantos dias que eu não tomo água. Refri eu tomo todo dia. E aí, tipo, eu tomava, sabe? Eu tomava refri, mas não em excesso. Eu particularmente sempre fui tendo ciência que é alto em açúcar, né, índice de açúcar, e isso vai me fazer mal, e fui colocando até o ponto de, não vou dizer que eu não tomo hoje, tomo um golinho ou outro lá de vez em quando. Mas, tipo, a gente tá ciente do que a gente tá ingerindo, dos riscos que a gente vai correr. E aí, só pra incrementar o que a Kellen falando das crianças, sabe? Isso é muito preocupante mesmo. Mas, assim, a gente vê também os adultos cuidando, se regrando também, né? Normalmente, né, o hábito da família vai ser passado para a criança. E eu brinco muito que eu não acredito numa nutrição infantil. E aí o pessoal fica me olhando. Não acredito no sentido que a criança vai fazer o que os pais estão fazendo. Nesse sentido. Não adianta dizer para o meu filho o que é lindo e maravilhoso e ele me vê fazendo completamente contrário. Isso em todas as áreas da vida, né? E quando a gente vai passar valores, né, para a criança. Então, nesse sentido que eu não acredito numa nutrição infantil. Mas voltando ao assunto, então, é bem isso. Bolachinha recheada e refrigerante ou suco de caixinha 2% natural, que vem ali, é baixíssimo, né? Não é lanchinho. Lanche voltando lá aos grupos alimentares, a partir do momento que eu dou um iogurte, a gente está trabalhando ali, com a proteína do leite, a gente está falando em probiótico, a Kellen falou em intestino. Um iogurte, um sanduíche vai ter o carboidrato, que é o pão, vai ter a proteína ali, né? O queijo, o presunto, vai ter a gordura se passar um pouquinho. São coisas assim, que eu digo, não é legal margarina, mas um pouquinho.
Tá compondo. Pouquinho, ele não é quilo de não é de quilos. Não é cravar a ponta da faca. Se a gente pegar só o pão, margarina, comer 3 fatias de pão, margarina, a gente voltou lá pro super energético, carboidrato e gordura. Tá aí o erro, a composição. A gente tem que ter todos os grupos. Aí melhorando o sanduíche, vamos começar a se arriscar, botar uma folhinha de alface ali dentro, colocar um tomatinho, Obrigado, Karen. Obrigado. pepino. Eu faço um mega burger sempre. E tem gente que deve estar me olhando, tá doida. Bem capaz que eu vou fazer isso. Fica muito O João bom, Vitor fica faz pra gostoso nós, caramba. mega burger. Fica Eu muito apelidei de bom. Mega Burger, um Isso apelido aí. carinhoso aí pro sanduíche, Mega Burger. Isso aí. Então, viram a diferença? Quando a gente fala no super energético, que é o que o guia tenta dizer como industrializado, eu fico baseado sempre no carboidrato, ainda o mais simples, o açúcar e a gordura. Quando eu monto um lanche de verdade, eu tenho todos os grupos alimentares que eu falei anteriormente. Sim. Para construir, para dar energia e para regular. Não é tão difícil assim. Voltando na praticidade, né, Kellen? Eu sempre digo, vão ao supermercado, se organizem. Vão no supermercado, compre pouco de muito. 2, 3 maçã, 2, 3 banana, 2, 3 caqui, uma bandejinha de morango, pouco de muito. Já deixa tudo isso higienizado. O tempo de fazer assim e pegar um pacote de biscoito ou de fazer assim e morder uma maçã vai ser o mesmo, Sim. porque já está organizado. Mas se não estiver organizado, a gente vai ficar sempre com a bolachinha. Agora a Cíntia falando e eu pensei, me deu vontade de rir, porque o João Vitor faz os mega burger, aí quando ele tá com muita fome, ou ele coloca ovo ou ele coloca bife, ou frango. Ou eu coloco os dois. Perfeito. Tá lindo, bonito, porque né, o João muito Vitor gostoso faz também. bastante atividade física, isso cabe na dieta dele. E vocês estão percebendo que às vezes é muito mais o preparo também? Sim. Não só a questão do o que eu estou comendo, mas como isso está sendo preparado. Se você comprasse fora, eu brinco, que a gente está mordendo aqui, pingando aqui no cotovelo. Escorrendo. Escorrendo. Então, tá muito sobrecarregado ali de gordura. E quando a gente consegue preparar o Mega Burger em casa, né, João Vitor? Tá lindo, tá maravilhoso. Sim. Eu nem chamo isso de lanche. Inclusive, ali no meu planejamento alimentar, eu gosto muito de deixar isso claro. Vai ter lá, ó. O seu jantar pode ser, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Uma carne de tal tipo, o arroz, a salada do tipo tal, a salada do tipo tal. E tu consegue enxergar que se você pegar pão, um bife, botar essa saladinha e fazer um hambúrguer em casa, não fugiu dos grupos alimentares que eu falei, e tá comendo variado, tá comendo saboroso, tava com vontade daquele lanche, mas é outra coisa. Claro, e é muito bem isso que tu falou, tipo, às vezes eu faço assim, arroz, bife e salada. Aí o João Vitor assim, tá faltando alguma coisa. Mas se ele faz a mesma coisa, o carboidrato, o arroz, o pão, coloca a carne ali, o bife ou o frango e a salada, já fica desse tamanho. Então, pra ele é tudo. E mudou, foi pro lado do lanche. Os olhos, né? O nosso cérebro tá comendo um mega burger. Mega burger. Isso. E eu acho interessante a gente falar isso que eu vou falar agora, porque hoje nós estamos num momento da nossa vida que Deus nos dá esse privilégio de trabalharmos e podermos ir no mercado comprar todas essas possibilidades de alimentos. Mas a gente já teve um momento da nossa vida que a gente só comia lanche, porque realmente era mais prático e mais econômico no momento, na época. Então, às vezes as pessoas escutam a gente falando, mas para vocês é fácil, tem dinheiro para ir no mercado, tem dinheiro para comprar fruta ou uma laranja no valor X, vai lá e compra. Mas nem sempre foi assim, gente. O que a gente fez? A gente sabia que aquilo não era bom e a gente estipulou até quando a gente ia viver daquele jeito. Não uma vida inteira. Isso foi praticamente 1 ano e meio, né? Por aí. 1 ano e meio. Vivendo assim, no limite do conseguir trabalhar de manhã para comer de noite. Então, às vezes as pessoas acham que estão falando e não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todo mundo. E também um dia não foi a nossa.
Então a gente tá falando porque é algo que a gente vivenciou realmente os dois lados. Então hoje, se a gente busca comer saudável, é porque a gente entende que existe essa possibilidade e também tem recursos para poder fazer isso. Recursos financeiros e de conhecimento, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, ou têm conhecimento, mas não têm financeiro, né? Então eu até quero muita coisa para minha saúde, mas eu não tenho recurso para chegar lá. Mas com o que tu tem, o que tu pode melhorar? Embora a gente jantasse lanche nessa época, o almoço sempre tinha o arroz, feijão e a carne. Arroz, feijão e carne, ou era um frango, ou era, né, um bife, enfim, mas sempre tinha. Não tinha salada, não tinha vários tipos de salada, né, opções de salada. Então, a gente estipulou um prazo. Não, a gente vai viver assim em quanto tempo? Isso não vai nos sustentar por muito tempo. Ou amanhã ou depois a gente não vai estar gastando com bons alimentos, mas vai ter que se obrigar a gastar com remédio. Isso aí. Com tratamento. Essa questão financeira, Kellen, ela foi legal a gente tocar nesse assunto, até pro ouvinte ele refletir que existe uma coisa que não existia no passado, que é obeso desnutrido. Vocês sabiam disso? Não sabia. Existe desnutrição dentro da obesidade, porque esses alimentos que eu estava falando, vocês já viram quanto é um waffle no mercado? 1 e pouco. Tá? Tu leva. 2 pila tá caro, não leve. 2 pila tá caro, não leve. São alimentos que são realmente muito baratos, muito em conta, além de ter um sabor, sim, né? E a gente pode, se ingerir muito desses alimentos, ficar obeso e desnutrido, porque ali não vem aquela gama de nutrientes que a gente estava conversando, né? Que regula, que é vitamina, que é mineral, que é antioxidante, que vai vir ali, ó, um ferro, um magnésio. Então, a população mais pobre, hoje, ela é obesa. Ela é obesa e desnutrida. Parece que não cabe na mesma circunstância, mas hoje cabe, tá? Então, sim, a gente sabe que tem esse fator. Mas tem também aquela pessoa que eu escuto às vezes, tá? Ah, mas quanto que tem que ganhar para fazer isso daí? Uhum. E eu já dei respostas bem duras também, tá? Do tipo, a mesma coisa de quem ganha para tomar cerveja nas esquinas toda sexta, sábado e domingo. Sim. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Qual é a nossa prioridade? A nutrição é cara? A doença é mais. Sim. A doença é mais caro. E eu fui escolhendo ao longo da vida, e ninguém tá livre, tá, gente? Não tô aqui jogando pedras. Mas, às vezes, a gente refletir a questão do preço, o que é preço e o que é valor. Sim. Né? Tem, claro, boa parte da população que, infelizmente, tá obesa e desnutrida, como eu coloquei, porque a situação financeira realmente é diferente. Mas tem a boa parte da população que teria como investir melhor em alimentação e prefere investir em outras coisas que não são tão boas, tão importantes. Por escolhas que influenciam, né, na nossa qualidade de vida. Né? E escolhas que a gente vai falar no próximo episódio, inclusive a partir disso, né, já nasceu um outro projeto aí, meu e da Cíntia, que muitas vezes a gente não olha para a raiz dessa escolha, da onde que vem essa escolha, qual a memória que eu tenho dessa escolha, seja por alimentos, seja por nutricionalmente falando ou não, né? Seja pela consciência nutricional que eu escolho aquele alimento, aquele produto, seja a questão da bebida alcoólica, vícios, hábitos, aonde que está a raiz disso tudo, né? Conversando com a Cíntia nesse período de dopamina da nossa parceria, a gente decidiu criar, né, tirar do baú aí um projeto que eu já tinha, onde a gente consegue olhar um pouco para isso, trazendo em conta realmente as pessoas que buscam e que querem. Porque eu falei para a Cíntia assim, ó, Cíntia, esse trabalho é um trabalho para quem quer. A gente não tá aqui para impor nada a ninguém, até porque
tenta colocar aí, embutir uma fruta numa criança que não é acostumada a comer fruta. É a mesma coisa, ela não vai querer, ainda vai pegar ranço daquilo ali. Que ela não tem na cultura dela aquilo dali, né? É, isso. Então, esse projeto ele está nascendo com o objetivo de ajudar as pessoas que querem ajuda, que querem fazer escolhas, ressignificar caminhos, ressignificar escolhas de dentro do seu coração para fora. Porque muitas vezes as pessoas veem a gente praticando exercício, se alimentando bem, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não entendem que existe um processo terapêutico por trás de busca, de ajuda, de realmente olhar para a dor e para a raiz dessas escolhas, né? Eu, Kellen, foi a partir do falecimento do meu pai, com 52 anos, faleceu de infarto. Então eu busquei ressignificar a atividade física na minha vida exatamente por isso. Porque só era vista se tivesse com colesterol alto, ou diabetes, ou glicose, ou acima do peso. Então, só se buscava exercício se tivesse alguma doença. Então, eu busquei olhar para isso, ressignificar e colocar na minha rotina, no meu dia a dia, bons hábitos que muitas vezes eu não tive referência. E tá tudo bem, mas também tá na nossa responsabilidade buscar fazer a diferença, não para ser melhor que os outros, mas para ser melhor para nós mesmos. Né? Primeiramente, ser melhor para nós mesmos, depois para os outros. Então, já quero deixar esse spoiler aí, né, Cíntia? Do nosso Isso aí projeto. Já fica o convite, pessoal, ficar de olho nas nossas redes sociais também, né, Kellen? Que vai vindo um projeto novo aí, dá para se dizer, ressignificando a alimentação, a prática de atividade física, que isso possa ser uma escolha consciente e que você consiga entender o porquê que não escolhe o caminho melhor para sua saúde. E que muitas vezes, né, como a Cíntia me contou, as pessoas até têm acesso, têm suporte financeiro para fazer as escolhas, vão lá no consultório, saem com toda a orientação, mas chegam em casa e não tiram do papel. Não fazem. E por que não ter essa força do fazer, né? Aí diz assim, mas eu não tenho orientação nutricional. Não, tem pessoas que têm orientação nutricional, têm o financeiro para pagar a melhor academia, os melhores profissionais e não conseguem dar sequência, dar continuidade nessa busca da qualidade de vida. E isso tem raízes mais profundas que a gente vai falar, né, nesse projeto. Resumindo, né, Kellen? Tem pessoas, para algumas pessoas pagar é fácil, difícil é fazer. Exatamente. E interessante isso que tu falou, porque às vezes a gente acha, não, o meu problema é que eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista. E não. Muitas vezes a escolha ela precisa ser interna e o movimento precisa começar realmente de dentro do coração para fora, para daí conseguir ver resultados, né? E olha só uma coisa que interessante que eu me lembrei, quando vocês falaram assim, às vezes a gente espera, quando eu tiver dinheiro, condições de pagar, eu vou e faço. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu pensava assim, vou fazer exercício na rua, tá? Até eu ter dinheiro para ir na academia. Aí comecei a trabalhar, agora eu tenho dinheiro para ir na academia. Aí não ia na academia. Ia lá de vez em quando dava, esperava a boa vontade, que era raramente ter, né? Aí depois lá pelas tantas eu falei pra Kelly, não, Kelly, vou comprar os materiais pra mim ter academia em casa, que daí eu não preciso ir. Claro. Daí eu vou em casa, né? Já trabalho, passo os 3 turnos, daí faço em casa, ou de manhã eu faço quando eu terminar de trabalhar. E é uma coisa que eu venho me regrando, sabe? Que é o que aconteceu nos meses pra cá. Eu tenho os materiais em casa e eu tenho que estar me policiando. Antes era o dinheiro. Aí beleza, tinha condições ali de pagar a academia. Agora tem condições de ter uma academia em casa. E aí a gente tá se policiando. A mesma coisa que vocês trouxeram agora pra parte, né, de investir na saúde, investir na qualidade de vida, né? Então, às vezes não é só sobre o dinheiro, né? Não é sobre o dinheiro, é sobre a nossa vontade, a gente entender que é necessário, a gente entender que é preciso, né? E que muitas vezes não vai ser engraçado, não vai ter só risos e alegrias, vai ser difícil. Mas é um processo que se a gente não passar, ninguém vai fazer por nós, né? Exatamente. Cíntia, episódio 77, mais alguma colocação que tu queira passar para nós aqui? Temos mais um tempinho ainda, vamos aproveitar ao máximo esse tempo aí com os ouvintes. Então dos grupos alimentares que são importantes a serem distribuídos no nosso dia a dia, né? E uma das coisas que o João Vitor falou, agora eu quero te perguntar, por que não comer fruta de noite? Isso é interessante, é que ele me questionou sobre isso. Que a gente come as baciadas de fruta. Que vocês conversaram e aí depois nós vamos pesquisar sobre... E o que a gente faz? Por que da pergunta, Cíntia? Que às vezes o que acontece? A gente toma um café tarde ali, por exemplo, umas 18 horas. E aí depois a gente chega tarde em casa, depois do outro trabalho.
E aí, Kellen, o que vamos comer? Vamos comer um ovado? Vamos comer um mega burger? Ou vamos comer um picadão de fruta? E às vezes eu faço aquele picadão de fruta com mamão, maçã, granola, chia e nos sacia. E aí a Kellen falou, não, vamos estudar sobre para ver se daqui a pouco a gente tá achando que tá fazendo certo e não tá fazendo certo. Isso aí. Então, pessoal, não é que não possa comer uma fruta à noite, que é pra gente tomar cuidado. Vem lá da minha conversa, lá dos grupos alimentares, que cada refeição, cada turno, a gente explore os grupos alimentares. Se eu comer só fruta à noite, e como diz a Kelly, uma baciada, coisa boa, achando que tá fazendo uma grande coisa, porque, hoje eu não jantei. Hoje eu não jantei, comi minha baciadinha de frutas. Fica com a pança estufada. Essa é minha mãe, eu vou mandar ela assistir o episódio, já que tá gravada. O orgulho da mãe é que ela não janta, ela come uma baciada de fruta. Tá com a glicose alta, um monte de coisinha que eu sei. Ela e eu, então. E eu acho também. Pessoal, assim, uma baciada de frutas, como a gente tá brincando, à noite não jantar não é vantagem. A gente tá consumindo bastante açúcar, bastante energia para ir dormir. E a gente não vai gastar e a propensão de isso virar gordura armazenada é maior do que... explicado. Talvez eu comesse lá o meu bifinho de frango, o meu arrozinho, a minha saladinha. Aí a gente tem a proteína, né? O construtor, o arroz, o energético, a saladinha ali, o regulador. A composição, mais uma vez, valendo. E talvez, lembra não é contagem de calorias? Sim. Talvez em calorias se equivala. Sim. Né? Se equivale o pratinho ali e o pratinho de frutas. Mas a fruta a gente tá só com um grupo. Nunca é legal. O que vocês podem fazer? Diminuir essa porção aí essa baciadinha e agregar ali o iogurte, por exemplo, né? Que aí já começamos com a proteína, colocando ali junto. Olha que não é bebida láctea. Iogurte. Aí já vem mais um episódio inteiro. Olha aí a consultoria gratuita, aproveita. Ao vivo. Aproveita. Cores. Então, às vezes, a gente acredita que está fazendo uma grande coisa. E, inclusive, né? Acontece muito no meu dia a dia. Parei de jantar, viu? Isso eu já comecei. Já chego lá, já comecei, já parei de jantar. Comecei ontem. E aí a gente vai investigar e daí vai falar delicadamente. Então não tá muito vantagem, vamos arrumar isso daqui. Então esse é o papel, né, do nutricionista, equilibrar cada refeição. Isso a gente tá falando em qualidade. Sim. E depois vem a questão da quantidade, que vai ser diferente para cada indivíduo, calculado para cada indivíduo. Para fechar, então, assim, a questão do atendimento nutricional, existe a qualidade da dieta e existe a quantidade. Então, uma dieta ela pode ser de qualitativa e quantitativa. Mas, Cíntia, é importante a gente falar, já que na construção do nosso projeto, tu falou assim, que para eu chegar numa dieta, uma pessoa desenvolver uma dieta quantitativa, primeiramente ela tem que ter noção do que é o qualitativo. Então, se eu tô numa estaca zero, não adianta eu querer dizer assim, a Cíntia, né, como profissional, né, aquele dia a gente falando, Kelly, tu tá começando agora, tu tem que comer só 2 colherinhas de arroz, uma de não sei o que. Claro que vai de profissional para profissional, mas é a abordagem da Cíntia. Porque a pessoa não tem nem noção, para ela tá sendo difícil ali já se adaptar à nova rotina com novos tipos de alimentos, aí ela tem que estar pesando o que ela tem que comer, medindo. Não, né? Inicialmente é o qualitativo, ter essa noção do que é bom nutricionalmente e do que não é. Depois aí é outro momento, né? Assim, quando a pessoa já engatou aí uma terceira, aí já dá pra... Eu sempre brinco com os meus clientes consultórios, brinco e é real, não é só uma brincadeira. Brinco, mas é sério. Brinco, mas é sério. Eu nunca calculei uma dieta para mim. Não tenho a menor ideia e nem quero calcular. Porque eu tenho conhecimento do qualitativo, da qualidade. Então, eu respeito muito fome e saciedade. Claro, nunca fui acima do peso, nunca fui obesa e tudo isso conta, né, pessoal? Mas assim, respeito muito fome e saciedade. Minha fisiologia funciona certinho, tá bonitinho.
respeito esses preceitos, se tô com fome, se não tô com fome, e tento enxergar ali os grupos alimentares, o meu dia, porque eu tenho esse conhecimento. Então, na prática, eu trabalho muito qualitativamente na minha vida, para minha dieta. Quantidade é importante para quem é mais leigo, para quem não vai conseguir se controlar. Então, mais uma vez, cada indivíduo é um indivíduo. Mas bem como a Kellen falou, alguém que está fazendo tudo errado, eu vou querer dizer assim, ó, hoje tu vai comer 2 colheres de arroz, Kellen. O resto do teu prato é salada e pega um bifezinho. Se a Kellen chegava em casa, comia um mega burger e não o do João Vitor lá do lanchão e já aproveitava, pedia um milkshake, já se atirava no sofá. Como é que ela vai ficar naquela porçãozinha ali? Ficar comendo as paredes. Isso aí, irritadíssima, dieta não é pra mim. Sim. Vai pegar ranço de buscar ajuda de nutricionista. Isso aí. Mas também essa conduta do nutricionista vem muito daquela pressa que a gente falou. As pessoas já chegam lá querendo uma resolução em um mês. Sim. E essa conversa é muito difícil. Eu vou entrar no vestido. Eu vou entrar no vestido daqui 15 dias, eu preciso emagrecer 7 quilos. Isso aí. Já me aconteceu. Já. E conseguiu? A pessoa entrou, foi bem feliz. Foi passando Se fome. dedicou ali. Literalmente, alface e água. Mais ou menos. Mas foi. Só que assim, ó, e aí isso não é alimentação saudável. Isso não se sustenta por muito tempo. Não. E eu me sinto bem com aquela situação. Mas foi a demanda que chegou. Mas também não adianta, né, a maninha entrar no vestido e depois seguir na mesma. Chutar o pau da barraca. Aí vai voltar os 7 quilos e muito mais. Volta. João Vitor. Kellen Carlosso, nos encaminhando para a parte final aqui do nosso episódio 77. 77, episódio 77. Lembrando os nossos ouvintes, telespectadores, que o episódio está sendo gravado, tá? Então podem deixar seus comentários, suas dúvidas, que depois a gente lê, repassa para Cíntia e vamos dar um jeito de dar retornos para vocês desses comentários. Antes de nos despedirmos, mandar um abraço especial aos nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores Master, né? Que é a Dr. Shape, a maior franquia de suplementos do Brasil, né? E temos o privilégio de ser parceiro aqui do Dopamina Incentivadora do Esporte. Também a West Produções, do nosso parceiro Leonardo, né? Sempre produzindo, captando, registrando os melhores momentos, seja na jornada esportiva, seja em vídeos profissionais, fotos profissionais e empresariais também. Esfinge troféus e medalhas, com o seu portfólio completo para diversas modalidades esportivas de troféus e medalhas. Acesse o Instagram, @esfinguetroféus. Escritório Paines, também com serviços de contabilidade rural, comercial, contratos rurais e urbanos. Conserta Bike São Borja, a Bike Shop dos Campeões lá em São Borja. Siga no Instagram, @Conserta Bike São Borja. DFL Cargo, né, que trabalha aí no setor logístico com transporte e distribuições de cargas nacionais e internacionais. Pumas Futsal, escolinha de futsal aqui da nossa cidade, com aulas no Gatibone Bola Bar. Entre em contato com o Prof. Adriel Castilhos, 559-9930-1909 e inscreva aí a sua criança na escolinha. A JVK Esportes, né? Com a JVK Esportes, a vida é movimento, é ponto de venda aí da Dr. Shape, né? Da Oga Sport e também da parte da Conserta Bike, ali, né? Linha completa de bicicletas usadas, seminovas e novas também. Protetor de raquete, né? De pádel e beach tênis da Real Cipro. Sorri Fácil Itaqui, siga no Instagram, @sorrifacil.itaqui. Sorrir é uma conquista, não perca mais tempo e venha sorrir conosco. Então essa é a nossa seleção de apoiadores do Dopamina. Muito obrigado, Kellen Carlosso, por mais um episódio muito especial, bacana e de muito aprendizado com a nossa parceiraça, nossa amiga, né, que o Dopamina nos presenteou através da Dr. Shape. Cíntia, muito obrigado por mais um episódio estar presente e sempre contribuindo conosco aqui do Dopamina e com todos os ouvintes, né, que estão ligados aí no Canhão da Fronteira, que é a Rádio Pitangueira. Eu que agradeço, gente. Espero que o pessoal aproveite o conteúdo, goste
E sempre pedindo aí pra mandar sugestões, né, Kelly? Ó, e já tenho até uma ideia pros próximos. Vai ser assim, ó, bebida láctea ou iogurte, e vai ser assim, o que são verduras e o que são legumes, que as pessoas confundem, né? Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Então, muito obrigada, então, quem esteve conosco. Obrigada a Deus por mais essa oportunidade de gravarmos esse episódio, né? Garantindo aí aos nossos ouvintes esse conteúdo. A Cíntia pela disponibilidade, o GCL que tá nos bastidores, né? Nas picapes ali. Só mandou um salve. Depois ali. tu edita bem, hein, GCL? Não vai deixar edita eu, né, GCL, porque as meninas estão brilhantes aqui, né? Como sempre, eu que tu vai ter que dar uma ajeitada aí, tentar tirar o boné, arrumar o cabelo. Então é isso, então. Então é isso aí. Cíntia, obrigado. Kelly, obrigado. E ouvintes da rádio, até o próximo episódio. Os nossos inscritos do canal também. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.